Esse é mais um vídeo do canal Tutorial Odonto. Hoje nós vamos falar sobre incisivo central e proporção áurea. Vamos começar então trabalhando aqui no nosso desenho. Vamos levar em consideração primeiro onde a gente vai colocar a nossa borda incisal. Ela tem que ficar paralela ao plano bipupilar. Então, se eu for trabalhar aqui, eu preciso de uma foto onde eu tenha os olhos do paciente para poder traçar o plano bipupilar. E essa reta do plano bipupilar nós vamos trazer para a região inferior para poder saber como é que nós vamos fazer o sorriso. Nós vamos fazer ele numa posição paralela ao plano bipupilar. Feito isso, agora só resta saber a altura que nós vamos colocar a borda incisal. Borda incisal, então, vamos desenhar aqui agora a nossa linha da borda incisal. E onde que eu vou posicionar essa borda incisal? Em algumas posições. Quais? Depende da idade do paciente e de como que é o lábio do paciente. Mas a borda incisal, basicamente, ela pode estar na linha úmida do lábio superior. Ela pode estar de 1 até 5 milímetros abaixo da linha úmida do lábio. Então, ela pode aparecer bastante, pode aparecer pouco ou pode não aparecer nada. Normalmente, a gente usa em torno de 1 a 2 milímetros de exposição da incisal com o lábio em repouso. Essa é uma medida básica que a gente leva em relação ao lábio. Vamos começar a ver qual vai ser o tamanho do nosso incisivo central. Então, algumas medidas básicas, algumas proporções básicas que a gente precisa conhecer. Uma proporção de relação altura-largura de incisivo central pode ter uma variação, mas em média nós temos um valor de 80%. 80% o quê? A largura de um incisivo central é 80% da sua altura. Então, nós começamos aí a ter aqui já uma possibilidade de trabalhar uma relação altura-largura. Se eu tenho 80% aqui, eu vou ter 100% aqui, que é a minha altura. Com isso, eu consigo determinar uma proporção para fazer o incisivo central. Outras proporções que existem é de 75% até 85%. O que vai variar isso? Nós podemos ter com 85%, a gente chega mais próximo de um quadrado. 75% a gente tem um retângulo mais longo. E no meio disso nós temos 80%, que é uma medida razoável para fazer uma proporção altura-largura incisivo central. Dentro dessa região, então, a gente pode fazer o nosso desenho. Essa proporção de 80%, ela vem da proporção áurea. E a gente vai entender agora um pouco o que significa a proporção áurea. A proporção áurea é uma razão de aproximadamente 62% que nós encontramos ela em diversas partes do corpo, na natureza, em várias situações. Para fazer a proporção áurea, nós temos uma ferramenta que pode nos auxiliar, que é o compasso da proporção áurea. Nesse caso, esse compasso que a gente tem aqui é da marca ICE, que hoje no mercado tem o melhor custo-benefício. Vocês conseguem encontrar esse compasso diretamente no site da ICE. Como funciona o compasso da proporção áurea? Então, ele tem uma relação de proporção entre duas medidas. Qual é essa relação? Então, essa medida é a medida que a gente vai tomar como padrão. E essa segunda medida que o compasso dá é os 62% de quem? Da medida inicial. Então, se aqui eu tenho, por exemplo, 100 milímetros nessa região, aqui eu vou ter 62 milímetros nessa reta que vai formar por essa segunda parte do compasso. Então, vamos agora começar a entender essa relação de altura-largura de 80% e o que ela tem a ver com a proporção áurea. A altura de um incisivo central é 62% da largura dos meus dois incisivos centrais juntos. Então, se eu pegar os dois incisivos centrais juntos, eu tenho um caso, o paciente tem dente desgastado e eu tenho só mantida a largura dos dois incisivos centrais,
Se a gente usar o compasso da proporção áurea, o que é que nós vamos conseguir ver? A gente sabe que a altura do incisivo segue a proporção áurea para a largura dos dois. Então, a altura de um incisivo central é 62% da largura dos dois incisivos. E se eu trouxer agora, peguei a medida, então 62% dessa medida é a outra medida do compasso. Então, se eu trouxer essa parte para a região da altura do dente, nós vamos ter aqui que o compasso passou para a gente essa relação, que a altura está de acordo com o que a gente havia planejado. Então, a proporção áurea traz para a gente essa relação altura-largura de 80% para o incisivo central. Além disso, o que é que nós podemos usar a proporção áurea? Proporção áurea nós podemos usar para fazer uma projeção da largura do incisivo lateral. Para isso, nós temos diferentes proporções que podem ser utilizadas. Então, a proporção áurea, como a gente já falou, de 62%. E, além disso, então, nós temos aqui os nossos 62% que a gente pode trazer para cá para fazer a largura do lateral. Então, o lateral teria 62% da largura do central? Não. O lateral em vista frontal aparenta uma largura de 62% do incisivo central. O que é que isso quer dizer? A gente já vai explicar. Então, como é que passa a medida do incisivo central para a gente fazer o lateral? Novamente, com o compasso, a gente posiciona o nosso compasso da proporção áurea e para uma largura de 4 centímetros aqui do nosso incisivo central, o lateral deve ficar com 2,48 centímetros, que no caso aqui nós vamos arredondar para 2,5, que dá nessa região aqui. Então, com isso, eu consigo determinar o quanto eu vou ver do meu incisivo lateral em um sorriso. Isso não quer dizer que a largura do incisivo lateral é essa, mas isso quer dizer que numa norma frontal, olhando para o paciente, no sorriso dele é isso que eu vou ver do incisivo lateral, porque a gente não pode esquecer que o incisivo lateral ele forma uma curva no arco e a distal dele normalmente não aparece. Por isso que a parte que vai aparecer é a parte que a gente vai utilizar na proporção áurea. E para trabalhar o canino segue a mesma proporção áurea para a gente trabalhar o canino. Então agora eu venho aqui, passo para o meu incisivo lateral, pego a minha medida, então meu incisivo lateral está com 2,5 e se eu for trabalhar com 62% de 2,5, eu vou ter 1,68. Mas todos vocês sabem que o canino é mais largo que o lateral, ele não tem a mesma largura que o lateral, porque a proporção áurea do sorriso ela não vai determinar a largura do dente, mas o quanto o dente é visto no arco. E isso a gente pode fazer outras proporções para conseguir fazer essa relação. De ferramenta que nós temos, o compasso da proporção áurea nos traz a proporção de 62%. Então, se for utilizar esse compasso, a gente sabe que a proporção vai ser de 62%. Isso vai variar de acordo com o arco que a gente vai trabalhar. Como assim de acordo com o arco que a gente vai trabalhar? Então, nós podemos ter um arco que é mais triangular, nós podemos ter um arco que tem um formato mais ovoide, mais oval, que não é tão triangular assim, e nós podemos ter um arco ainda que é quadrado. E cada tipo de arco vai ter uma relação para mostrar o dente. Então, a proporção áurea, ela mostra como o dente vai ser visto de frente e não a largura real de um dente. Então, se nós temos um incisivo lateral, por exemplo, aqui, eu posso esconder essa região distal do meu incisivo lateral. Como? Eu vou analisar, por exemplo, o meu incisivo lateral numa vista oclusal. Então, se eu tenho aqui o meu incisivo lateral, eu consigo que essa região aqui da minha distal do incisivo tenha uma curvatura acentuada, para que num sorriso eu consiga ver só essa região.
Mas isso não quer dizer que a largura do dente foi alterada, apenas que no sorriso, quem está olhando de frente vê uma parte do dente. A mesma coisa se nós formos pensar um canino. Então o canino ele tem um maior volume na região mesial dele, que é onde ele vai aparecer. Depois da região mesial, essa região do canino tende a não aparecer numa vista frontal. E isso é o que a gente vai trabalhar para poder ter a proporção áurea, porque a proporção áurea ou as outras proporções de sorriso, ela não nos dá a medida da largura do dente necessariamente. O quanto fica harmônico ele aparecer num sorriso. Então, numa vista oclusal, nós podemos ver aqui, por exemplo, no lateral, essa parte nós podemos trabalhar nesse desgaste e nesse arredondamento para que não apareça. A mesma coisa no canino. Nós podemos trabalhar na distal do canino, da aresta mesial até a distal, nós podemos trabalhar o desgaste para controlar a largura que nós vamos ter. Então, notem, por exemplo, que num arco quadrado, que o dente vai aparecer completamente chapado, então a sua extensão inteira vai aparecer. Se eu for trabalhar com a proporção áurea para um arco quadrado, eu não vou conseguir. Para um arco quadrado, a proporção áurea vai me exigir um dente muito menor do que eu tenho. Então, a proporção áurea, ela funciona muito bem em arcos ovais e arcos triangulares. Para arcos quadrados, onde nós temos o dente mostrando a totalidade da sua vestibular, nós podemos trabalhar com proporções de 70% até 80%, que 80% eu já acho uma proporção muito ruim, os dentes ficam muito largos. Uma proporção de 70% fica bem razoável para um arco quadrado. No arco oval, a gente pode trabalhar de 62% até 70%, que é a nossa proporção áurea. Em arcos triangulares, aí sim a proporção áurea é bem indicada para nós podermos fazer a nossa relação de comprimento, altura e largura.